Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao nosso e vosso videocast A Líder, o videocast de liderança no feminino. Hoje trago uma líder, uma grande líder. Só para vocês terem noção, ela tem mais de 12 mil liderados sob sua jurisdição. Senhoras e senhores, com vocês, Helga Rosário Neto. Olá a todos, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, conforme o horário. Muito obrigada, Nilza, pelo convite, participar aqui no nosso já ponho como meu também, Isso. o nosso videocast A Líder. É uma honra muito grande estar aqui. E consideras-te consideras-te? És minha prima, vou-te tratar mesmo por tu. Muito Permites-me? Muito bem, sim, Consideras-te uma líder, Helga? Sim, de certa forma sim, considero uma líder, mas uma pequena mulher nas mãos de um grande Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Então, quem és tu? Há muita gente que não te conhece, outros conhecem-te como pastora. Uma breve descrição de quem tu és, Helga. Bom, sou a Helga Justina. Antigamente não gostava muito do meu segundo nome, mas já fiz as pazes com isso. Helga Justina. Sou esposa, né? Sou casada com meu esposo, Rosário Neto. Sou mãe de 3 lindos meninos, 3 milagres. Sou filha, sou irmã, sou amiga, sou prima. E sou a pastora Helga no MIF, Ministério Internacional da Fé. Há quanto tempo és pastora no MIF, que é criado por vocês? Sim. Pelo pastor André Rosário Neto e pela sua esposa, linda esposa. Obrigada. Então, há quanto tempo? O MIF, este ano, 2024, em novembro, fará 12 anos de existência. Então, há 12 anos é que o MIF existe. Estamos em 2024, então em novembro, efetivamente, o MIF fará 12 anos. 12 anos. Já tinham Ianis? Já eram nascidos? Já. O MIF começou, na verdade, aqui bem pertinho, num prédio. Na altura eram reuniões. Nós éramos cerca de 5 a 6 pessoas. E eu estava, como eu brinco, altamente grávida. Já no final da gestação, isto foi em novembro de 2012, né, que começou tudo. Eu estava grávida, até lembro-me que nos cultos, aquilo como era na sala de um apartamento, eu ficava deitada no sofá com os pés, com os pés assim levantadinhos. Então o MIF começou e nós até brincamos que o MIF... o Ianis e o MIF andam juntos. Quando o MIF faz anos em novembro, logo a seguir o nosso primogênito também faz anos. Ok. Sim. Como é que tudo começou? Porque, pelo que sei, tanto tu como o pastor Rosário Neto tinham as suas vidas. Eram jovens, podemos dizer recém-casados, com uma vida normal, trabalhavam os dois, de repente, meu primeiro pastor. Como é que tudo aconteceu? Bom, na verdade, o meu esposo, o pastor, desde muito novo, sempre ele cresceu na igreja, né? Com a minha sogra, que há muitos anos também servia na igreja. E desde muito pequeno, acredito que pelas histórias, né, que eu ouço, que me vão contando, acho que aos seus 14 anos, ele já era muito ativo na igreja, tinha aquela vida aí na igreja com a mãe. Então, já era algo dele. Nós nos conhecemos dentro de uma igreja. Olha só. Nós nos conhecemos dentro de uma igreja. Eu fazia parte do grupo jovem, mas era aquela crente... Ora estava, ora não estava, viajava com muita frequência, então muitas vezes eu não estava nos cultos de domingo. E nesse meu vai e vem, o meu esposo passa a fazer parte da igreja. Mais tarde, quando eu, como é que eu digo? Mais tarde, quando eu volto mais ou menos à igreja, aquela coisa, o meu pai falece. E no óbito do meu pai, eu conheci o meu esposo.
Eu até digo a brincar, e claro que a glorificar a Deus, que no momento em que saiu da minha vida um grande homem, Deus trouxe outro grande homem, Deus trouxe o amor da minha vida. Conhecemos-nos no óbito do meu pai, e assim foi. Eu voltei a fazer parte do grupo jovem da igreja com mais frequência. Até fica um bocadinho mal, né? Porque parece que eu voltei a fazer parte do grupo jovem por causa do jovem bonito que eu vi. Mas também é verdade. Então, voltei à vida da igreja e nos conhecemos naquela altura. Já no nosso namoro, depois noivado, o meu esposo foi líder na altura do grupo jovem. Depois lideramos os dois o grupo jovem. Depois disso, ele foi levantado ao obreiro, na igreja, que nós estávamos também. E assim foi. Mas mesmo não sendo ainda pastor, ele com muita frequência reunia-se com outros jovens da igreja, faziam vigílias de oração. E assim fomos indo. Aquilo foi crescendo cada vez mais dentro dele. E chegou então a altura, muito engraçado, que ele na altura trabalhava para um banco. Nós tivemos o Yanis, já casados, tivemos o Yanis, nosso primeiro filho, e o Yanis tinha dias, e o meu esposo ainda estava na licença, né, de paternidade, de pai. Acho que são 5 dias, se não me engano, ou 3. Mas eu comecei a notar que a licença, o prazo da licença nunca mais terminava. Comecei a estranhar e a perguntar, então, quando é que tu voltas ao banco? E ele, pedi mais uns dias das minhas férias. Ok, passava-se mais uma semana. Então, o teu trabalho? Não, vou, daqui a pouco já volto. Até o dia que ele ganhou coragem para me confessar e dizer que ele estava a sentir da parte de Deus que era a altura de largar tudo e de dedicar-se 100% à obra de Deus, dedicar-se 100% à igreja. Amém. Não foi um susto, porque pouco ou muito já sabia, já sentia. E aí praticamente foi o início de tudo. Eu na altura ainda trabalhava e ele trabalhava a partir de casa. Ou seja, eu saía às 5:30 de casa e já o deixava orar no seu quarto de oração em nossa casa. Uau. Quando eu voltava no final do dia, eu saía às 16 horas e chegava a casa por volta das 19, devido ao trânsito. E encontrava-o a orar. Ou seja, ele passava por vezes o dia inteiro trancado no quarto de oração a orar. Eu a trabalhar de um lado, ele a trabalhar do outro lado, a partir de casa. Então, como meu esposo brinca muitas das vezes hoje em dia, né? Ele dizia que naquela altura a minha esposa assumiu tudo. Sim. Desde a babá até a cebola, tudo era minha mulher. E a dada altura, isso já tínhamos começado o ministério, e eu ficava já naquela emoção de, olha, daqui a pouco também eu vou estar aqui full time na igreja, a cumprir, a servir. Fui já falar com ele, marido, então, quando é que eu também vou poder estar aqui? E ele, não, Deus não me falou que é a altura. Continua a trabalhar e a servir aqui na igreja desse jeito. Sempre em part-time. Sempre em part-time. Ele full-time, eu part-time. Haviam vezes que eu saía às 16 horas. O nosso carro tinha tido na altura um problema e eu ia de catamarã. Então, saía... De onde para onde? Aquilo era sair do Quilamba. Na altura tinham eles disponibilizavam um transporte. Okay. Então, apanhava o autocarro do Quilamba até o embarcador do Mussulo. Do embarcador do Mussulo apanhava um catamarã até o porto de Luanda. Apanhava o catamarã até o porto de Luanda. No porto de Luanda, apanhava um outro... Acho que aquilo era já um táxi. Acho que sim. Apanhava um táxi, um transporte, não me lembro muito bem, até ao meu trabalho. E para regressar era a mesma coisa. Saía às 16 horas, apanhava o catamarã no porto,
do Porto de Luanda até o embarcador do Mussulo. Do embarcador do Mussulo apanhava então um autocarro deles até aí ao triângulo aí do Benfica, perto das bombas dos Mirantes de Talatona. Sim, sim. Daí eu ia a pé até a igreja. E na altura a igreja ainda não era na estrada onde está agora. Nós tínhamos que entrar para dentro do bairro. Então, até eu chegar já eram 17 e qualquer coisa. E todas as quintas-feiras tinha culto das mulheres. É verdade. O culto das mulheres era que horas? As quintas-feiras, acho que, se bem me lembro, era das 18h30 até as 20 ou até as 19h30. Durante muito tempo. Mas agora, diz-me, Olga, quando tu estavas a trabalhar, porque foste durante muito tempo e o pastor diz isso muitas vezes, mesmo durante os cultos, ele diz que a minha esposa é que segurou a casa durante muito tempo. Sim, sim. Sendo que nós, nós, humanos, sem o nosso estado espiritual, pensamos que o homem é que tem que ser o provedor. E neste caso, foste tu durante algum tempo. Sim. Quanto tempo durou isso? E também quero que nos digas se em algum momento quiseste desistir de ser a provedora ou se não gostaste daquela situação em que tiveste temporariamente. E quanto tempo durou? Bom, prima. Posso, né? Sim. Prima, se bem me lembro, foi perto de um ano e meio só. Okay. E para ser bem sincera, nunca foi um fardo para mim. Não posso mentir. Nunca foi um fardo para mim. Nunca encarei assim como um peso, como uma grande dificuldade. Porque eu sabia o que meu marido estava a fazer. Eu sabia que tudo aquilo era para um bem comum e um bem maior. Eu sabia que naquele período de oração, de meditação, naquela busca intensa pela presença de Deus, naquela busca intensa, eu sabia que aquilo não era só acerca de nós. Eu tinha firme convicção que dali partiria ou iria nascer todo um rebanho, uma igreja. Então, eu tinha a certeza e a convicção que eu estava dentro do plano e propósito de Deus. Ajudar o meu esposo naquela altura. Claro que haviam fases e como é que posso dizer? Haviam fases ou algumas alturas que eu ficava assim por conta de se calhar pressão externa, comentários externos de... As pessoas não entendem, né? Não. Mas então e agora? O que é que vai ser de vocês? Aquele gozo. Sim. O que é que vai ser de vocês? E naqueles momentos eu ficava assim um pouco, mas eu tinha no meu esposo alguém que constantemente lembrava-me do nosso propósito como casal, do propósito dele, do meu propósito dentro do propósito dele, que eu depois, se calhar, posso explicar um bocadinho. Então, não foi algo pesado. Eu filo com muito amor, muita honra, e o faria quantas vezes fosse necessário. Oh, graças a Deus. Maravilha. Sim, sim. E desde que vocês casaram, que tiveste ou que tiveram a certeza que o vosso propósito em casal era este, ou foi algo que foi crescendo à medida que vocês foram avançando no vosso relacionamento, na vossa união? Um pouco as duas coisas. Foi crescendo, mas no casamento eu tive cada vez mais a certeza. Porque logo depois de nos casarmos, o meu esposo pôs-me sentada. Lembro-me, no sofá preto. Nós tínhamos uma casinha pequena, com o meu gozo. A casa de banho era tão pequena que nem dava para abrir os dois braços. Não dava. Tinha que ficar. Era assim. No banho era mesmo tudo assim. Lembro-me no nosso sofá preto, na nossa salinha no Mártires. O meu esposo pôs-me sentada para dizer-me que ele apresentou-me a nossa visão, a visão do nosso casamento. Aquilo até parecia um contrato. Mostrou a visão para o nosso casamento, para a nossa vida, e disse-me assim, olhando nos meus olhos: divórcio para nós não é e nunca será uma opção. E eu, amém. Ele disse-me na altura: aconteça o que acontecer, divórcio não é uma opção.
nós vamos resolver, nós vamos nos embrulhar e desembrulhar, mais divórcio na nossa opção. Nós somos um casal assim. Nós temos a visão do reino de Deus, nós estamos aqui para representar o reino assim, pá. Amém, assim seja. Então, aquilo na verdade no casamento foi tomando cada vez, né, como é que eu digo, mais forma. Depois de nos casarmos é que eu senti assim um certo acelerar do chamado que sempre existiu. Como eu disse, na altura ele era obreiro, era o obreiro André. E na igreja que nós estávamos, os obreiros entravam para a escala de como é que posso dizer, de pregação. Então, de tempos em tempos ele era chamado para pregar na igreja, e já naquela altura notava-se, eu notava, e eu creio, tenho certeza que as pessoas à nossa volta também, que não era só o obreiro André, mas que ele carregava dentro dele algo muito, muito, muito grande. Ele na altura gostava muito de falar sobre liderança, pregava muito acerca do reino de Deus, acerca da nossa responsabilidade como cidadãos do reino de Deus, como representantes do reino de Deus. Ele trazia-nos muito à consciência, a mentalidade de que nós estamos aqui no mundo, na terra, como representantes, como embaixadores, não é, do reino. E assim aquilo foi crescendo cada vez mais. Helga, espanta-me uma jovem da tua idade, da idade que tens hoje, quanto mais da idade que tinhas quando casaste. É verdade, eu era muito nova. E não só viver para este propósito, mas também ser aquela esposa que é verdadeiramente a ajudadora do esposo. Hoje em dia, as jovens, portanto, querem medir forças, porque eu sei que tu estudaste. Eu sei não terminei. Não. Ainda. Sim, mas pronto, estudaste, trabalhavas, és uma mulher com muita força e nunca, em momento algum, nem antes e nem agora, que és a pastora com tantas filhas, com tantos filhos, tu a tentares medir forças com o marido. Onde é que vais buscar essa força toda? É algo que nasceu e cresceu contigo? É algo que aprendeste com a palavra? Foi a palavra que te fez chegar até esse estágio? Porque é um nível elevadíssimo. Pela graça de Deus, minha prima, não posso mentir. Quando me casei, eu não era a Helga que sou hoje. Nem pensar. Eu era, né, mimada, eu era mimosa, eu era, de certa forma, eu vivia muito com as emoções à flor da pele, eu falava o que sentia. Várias vezes no início do casamento eu era, vou para minha mãe. Tanto mais que no início do casamento, várias vezes ao sair do trabalho, eu quase que inconscientemente conduzia o caminho de volta para a casa da minha mãe. E no início, eu várias vezes assim na nossa casa, eu ficava a pensar, já não vou ter a comida da minha mãe constantemente, já não vou ter aquele carinho da minha mãe, já não vou ter aquela coisa de mãe e filha toda hora. Agora, vou dizer em inglês, it's on me. Agora sou eu e eu. E na altura lembro-me, a nossa primeira ajudante lá em casa, né, a senhora que vinha cozinhar, era uma senhora mais velha, não me esqueço dela, a Dona Hilda. Ela fazia-me sentir na pele que eu era criança e que ela era adulta. Era muito difícil para mim. Eu tinha muita dificuldade assim orientar o almoço, saber e com autoridade dizer à senhora o que é que ela devia cozinhar naquele dia e porquê. E várias vezes ela dizia-me assim, a dona Helga e o senhor André têm idade de serem meus filhos. E eu, ok, mas não somos. Olha. Então, eu fui crescendo em direção à mulher que, pela graça de Deus, sou hoje e vou me tornando. Foi difícil. Foi muito difícil. Mas para dizer o quê? Quando nós entendemos, como mulheres de Deus, como crentes, quando nós entendemos o nosso propósito como mulheres, tudo fica mais fácil. A Bíblia diz
Posso, né? A Bíblia diz em Gênesis 2, 18, Deus falando que não era bom que o homem estivesse só. Far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o nosso primeiro papel como mulheres é ser auxiliadora. Eu sei que aí vou picar muita gente, muitas irmãs, por favor não me levem a mal, mas Deus nos fez para sermos auxiliadoras. Deus não fez a mulher para a mulher ser pisada, ou seja, ser auxiliadora não é ser menos. Ser auxiliadora não é ser menos que o marido, não é para ser descartada, isso. Não. Aliás, quando alguém é levantado para ajudar a outra pessoa, significa automaticamente que essa pessoa tem a capacidade de ajudar a esta pessoa, ou tem uma capacidade até além ou superior. Porque se eu vou chamar alguém para ajudar, é porque essa pessoa tem a capacidade de ajudar-me. Exatamente. É porque essa pessoa tem a capacidade de fazer o que eu faço. Então, Deus, na sua soberania, escolheu a mulher para ser a auxiliadora do homem, para ser a base do homem. E nós sabemos, prima, que os alicerces do edifício têm que ser muito mais fortes do que o próprio edifício. E assim é a mulher. Ela é a base do homem porque a mulher é mais forte do que o homem. Nosso segredo. Então, Deus criou a mulher para auxiliar o homem. No meu caso, e eu sei que é o caso de muitas mulheres, pode soar até um bocadinho caricato ou estranho, mas eu encontrei o cumprimento do meu propósito dentro do propósito do meu marido. Não, é impossível. É possível. Deus é perfeito. Se Ele me fez para ser uma auxiliadora, Ele me fez para auxiliar, no caso, o meu marido, no propósito que Ele teve para o meu marido, é porque eu, dentro do propósito do meu marido, posso encontrar o cumprimento do meu propósito. Eu sou a prova viva disso. Várias mulheres pastoras, e não só à volta do mundo, são a prova disso. Então, cá estou, todos os dias a ser, posso dizer, limada, né, tratada por Deus, em direção à mulher que Ele me fez para ser. Mas é a graça de Deus. Eu repito, eu não era quem sou hoje. Eu vou aprendendo. Um dos aspectos que eu trato muito, ensino muito, que eu falo muito, é a submissão no casamento, que é quase um tabu, né? Hoje em dia, quando vimos submissão, as bandeiras vermelhas. Sim, mas temos que explicar bem à nossa audiência que submissão, e bem disseste, não é ser pisada, é isso mas mesmo. é sabermos o nosso lugar de mulher. E tu, na igreja, orientas muitas jovens a isso, porque hoje em dia existem muitos valores que se estão a perder. E hoje, por nós mulheres também estudarmos, etc., confundimos um bocadinho os nossos papéis. E tens tido muitas jovens, tens orientado muitas jovens, porque é importante. E eu acredito que a Bíblia também te ajudou muito neste sentido, muitíssimo, a ter chegado a minha base neste patamar. É, muitíssimo. O grande problema que se enfrenta hoje nas igrejas, e não só quanto aos valores, é que nós estamos a nos deixar levar muito pela modernização. O hoje em dia, o já não fica bem. Mas existem padrões, existem, como é que eu posso chamar? Existem valores que não se mexem. Nós, mulheres africanas, por natureza, fomos aprendendo com as nossas mães, com as nossas avós, e nós fomos vendo isso, nós temos isso na nossa linda cultura africana. Eu amo ser africana. Nós vemos isso, eu amo tanto ser africana que Deus deu-me o privilégio de ter um filho. O meu terceiro filho nasceu no dia da África, no dia 25. Então, como eu dizia, nós, pela graça de Deus, nós mulheres africanas, fomos vendo isso, nós fomos vendo a submissão nas nossas mães, nas nossas avós. É aquela coisa de nós sabermos que a mesa para o pai, para o papá, tem que ser posta, a mesa tem que estar arrumada. Quando o pai chega, tem que ser a comida do pai, tem que se preparar isso, preparar. Então, nós já crescemos a ver isso. Sim. Depois, ao entrar em contacto com a submissão da Bíblia,
Eu acho que nós, mulheres africanas, a bem da verdade, não temos dificuldade. Não temos dificuldade. A dificuldade vem quando nós olhamos muito para o Ocidente, quando nós começamos muito no hoje em dia, no que é moderno, no que nos parece bonito, e vamos perdendo estes valores. Deus criou o casamento dessa forma. Deus instituiu que no casamento a mulher se submetesse ao homem e o homem amasse a sua esposa. Em Efésios, a Bíblia nos vai dizer, né, por intermédio do apóstolo Paulo, que vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Mas não para aí. Exatamente. Paulo também disse que vós, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Graças Agora a eu vou fazer uma pergunta. O que é mais fácil? É submeter-se a alguém, a liderança de alguém dentro de casa, ou é morrer por alguém? Eu acho que morrer por alguém. Morrer é mais pesado. Então, a parte mais pesada, Deus deixou com o homem. O homem diariamente, o homem que ama a sua esposa, diariamente morre pela sua esposa, morre pela sua família. I know, it's sweet, né? morre pela sua esposa, morre para os comentários que ele ouve na rua, morre para as opiniões externas de que se calhar vão chamar de, como se diz aqui na nossa terra, não sei se posso dizer aqui no nosso videocast, boelo, a tua mulher é que manda, ou faz tudo pela tua mulher, morre para esses comentários, no trabalho morre pela sua família, morre pela sua esposa todos os dias. E Cristo morreu pela sua igreja, Cristo entregou-se pela sua igreja. Então, quando uma mulher é amada desta forma, é muito mais fácil ela submeter-se. Sim. Com certeza. Não é? Temos aqui também dois lados. Sim. Então os homens também têm que ver isso. Exatamente. Né? Dê um recado aos homens. O recado é este. Os homens que querem assim experimentar a submissão nos seus lares, querem de parte das suas mulheres receber a verdadeira submissão, que é a submissão que é fruto do amor, devem amar as suas esposas. E amar é o quê? Amar é compreender. Amar é suprir as necessidades. Amar é olhar, ver. Amar é encorajar a esposa na criação dos filhos. O amor à mulher é tudo isso. Amar é nos dias em que ela estiver menos bonita, menos cuidada, ainda assim dizer que ela está linda, que ela é a mulher mais bela do mundo. Amar a esposa é tudo isso. É tudo isso. E quando a mulher é amada dessa forma, a submissão flui. É verdade. Voltando um pouco à vossa igreja, aos vossos fiéis, vocês começaram o vosso ministério, já tinham 30 anos? Quantos? 30, já tinham 30 anos? Não tinham 30 não, anos não. ainda, pois, ainda já começaram há bastante tempo. Porque nós, mesmo como parentes, também ouvimos alguns comentários. E um dos comentários que eu já ouvi muito, e principalmente no início, foi: já não se fazem pastores como antigamente, esse jovem, tão jovem, já é pastor, etc. E eu vejo, porque também já frequentei várias vezes, porque a linha é quase a mesma, eu sendo pentecostal, sim. Já frequentei a vossa igreja e vejo que vocês têm não só fiéis muito mais velhos do que vocês, como também fiéis que servem, que estão ali não só a assistir, mas a servir. Verdade. Muito mais velhos do que vocês e a chamarem de pai e mãe. Pela Como é graça que de vocês Deus. conquistaram isso? Só a graça de Deus, só o favor divino. Mas para dizer o quê? Nós começamos sim muito novos e a princípio para os nossos familiares foi um choque. Pela graça de Deus, desde o início nós contamos e tivemos o privilégio de poder contar com o apoio da minha mãe e o apoio da minha sogra. Porque tanto o meu esposo como eu já não temos aqui na terra os nossos pais biológicos. Então fomos tendo o apoio das nossas mães, que foi fundamental. Claro que para a maioria dos nossos familiares foi um grande susto. Fomos chamados na altura
por muitos de fanáticos. Vocês estão a exagerar. Os comentários que mais ouvíamos, vocês não precisam disso. Como se fosse uma fonte que nós estamos aí buscar, né? Sim. Vocês não precisam disso. Para que isso agora? E vocês podem muito mais. Vocês são dois jovens, trabalham, estão a organizar-se na vida. Para que isso agora? E, poxa, aí é que estava a prova de que realmente nós estávamos a obedecer a um chamado. E quando, né, nós ouvíamos comentários como vocês são muito novos para isso, eu vou fazer mais uma pergunta. Então, pastores, padres, bispos e tudo mais, não tiveram que começar em alguma altura? Não tiveram que começar jovens também? Não é? Começa-se jovem, sim, e vai-se, não é, crescendo no ministério, crescendo no chamado, crescendo como líderes, crescendo na liderança. E assim foi conosco. E pela graça de Deus, tal como a prima Nilza disse, há pessoas na igreja que pela graça de Deus nós lideramos, nós pastoreamos com muita honra, com muito zelo, muito respeito, 2, 3 vezes mais velhos, mais adultos do que nós. Então, como é que nós encaramos isso? Com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Embora nos tratem por pastores, pai e mãe, pergunta a qualquer pessoa. Nós não temos nada disso como garantido. Nós não tratamos como, faz isso, faz aquilo. Não. Nós tratamos as pessoas com o máximo respeito, tendo em conta que a igreja que pela graça de Deus nós dirigimos não é nossa igreja, é a igreja de Cristo. Os nossos pequenos filhos, sempre que antigamente diziam assim, a igreja do papá... Eles já sabem. Desculpa, papá. A igreja de Jesus. Sim. A igreja que, pela graça de Deus, nós lideramos, dirigimos. Nós vamos deixando sempre isso bem claro. Que nós entendemos que todas aquelas pessoas, adultos ou jovens, estão aí por Jesus. Estão aí a servir o seu Deus. Elas estão no MIF a servir o Deus vivo, o Deus que elas creem. E como obreiros, como ministros e não só, eles estão aí a servir a Deus. Ou seja, são nossos cooperadores no ministério, são os nossos cooperadores na seara do Senhor. Amém. Yanis, Joshua e Irsha. Isso. Então, o que é que esses nomes te dizem? Bom, são um verdadeiro milagre. São milagres, são os amores da minha vida. São, assim como eu digo, depois do meu esposo, os meus filhos, os nossos filhos são uma verdadeira demonstração do amor de Deus por mim. Porque a maternidade, teve-me lágrimas aos olhos. A maternidade para mim é uma experiência assim surreal, sobrenatural, até porque um dia me foi dito que eu não podia ser mãe, ou eu seria mãe com muita dificuldade. Quando é que foi isso? Antes do Yanis. Antes do Yanis. Yanis nasceu em 2013, isso foi início de 2012. Sim. Nós éramos recém-casados. Sim. E como todo casal, depois de casar, disse: quem casa quer casa. Quem casa quer casa e quer filhos. Eu, desde muito pequena, sempre fui assim, muito materna. A minha mãe até goza, sai, minha filha, tu sempre... Eu com as minhas bonecas sempre dizia... Sempre foste uma mãe. Já nasci mãe. E eu sempre dizia que eu teria 4 filhos. Tenho 3 agora, então o 4... Então sempre fui muito, muito materna. Depois de me casar, era assim o meu grande sonho logo a seguir ser mãe. Eu não queria mais esperar, não tinha por que esperar. Tinha marido, tinha casa, tinha trabalho. Que venham os filhos. Só que não foi bem como eu imaginei, não foi bem como eu sonhei. Logo depois de nos casarmos, nós nos casamos em dezembro. Nós nos casamos a 8 e 9 de dezembro de 2011, final do ano. Pelas contas ou pelos cálculos, né, foi logo no início do nosso casamento que eu fiquei grávida. Em fevereiro do ano a seguir, isso 2012, eu comecei a passar por um período de muitas dores.
dores que eu não conseguia explicar. Andava na rua, prendia-me a perna. De prender mesmo da perna, por vezes até quase falhar. E fui-me queixando. Começaram a aparecer manchas no meu rosto, no pescoço. Eu fui-me queixando junto ao meu marido, junto à minha mãe. E como eu já sou conhecida como a exagerada, a mimosa, naquela altura, ninguém me ligou, né? Como se diz, ninguém dava-me assim a mínima. Para minha mãe, para o meu esposo, eu estava a ter mais um dos meus episódios dramáticos. Eu fui me queixando e nada. Depois de algum tempo, algumas semanas passavam-se, eu sempre com ai, dói aqui, dói de um lado da bexiga, ai, dói muito, ai, a minha perna, ai. Um certo dia, de noite, fomos à igreja, já como casal, né, casados, no fim do culto, era aquela maravilha que eu sempre sonhei de ir a casa, voltar a casa com meu marido. No final do culto, estamos nós a ir para casa. Eu lembro que aquele culto não correu nada bem, porque eu tinha muitas dores e eu só estava mesmo à espera que o culto terminasse para de facto irmos para casa. Já para ir para o carro, eu fui dizendo ao marido, olha, não aguento, dói-me muito. Ele também, olha, faz coragem, já vai passar. Estou muito exagerada, isso já passa. Fomos para casa. Ao chegar a casa, no Mártires, na altura, assim que eu abri a porta do carro, eu nem conseguia nem levantar assim a minha perna para sair do carro. Meu marido lá desligou o carro, fechou a porta, deu a volta. Então, vamos. E eu, olha, não estou a conseguir nem me mover. Aí ele olhou, acho que ele aí começou a lhe cair a ficha de que talvez eu não estava a exagerar. E comecei a chorar, disse, olha, não aguento, não consigo nem andar. Tá bem, vamos para o médico. Chegamos ao médico, expliquei tudo o que eu estava a sentir. Eu explico bem, aos detalhes. Expliquei tudo o que eu estava a sentir, fui observada. O médico também entrou no rolo da minha mãe e do meu esposo e disse que eu não tinha nada, que estava tudo bem. E eu lembro-me, Nilza, naquele momento o médico a despedir-nos praticamente, passou-me aí o que acho que era analgésico só. O médico a despedir-nos, eu lembro naquele momento ter orado no meu coração e ter dito, Senhor, eu não aguento mais. O Senhor sabe e eu sei que eu estou aflita. Então, abre os olhos deste médico, ilumina os olhos do entendimento desse médico, porque eu não posso ficar assim, eu não aguento mais. O doutor despediu-nos, nós chegamos à porta, o meu marido assim, a baixar a maçaneta, né, para abrir a porta. O médico diz, espera aí, volta, vai para a maca que eu vou observar-te novamente. Ok, fui para a maca. Ele disse, olha, isso vai doer um bocadinho que eu vou fazer uma punção. Eu lembro-me que eu vi algo como se fosse uma seringa enorme, com uma ponta. E o médico assim, olha, respira fundo, isso vai doer um bocadinho, mas eu preciso de fazer isso. Estou a desconfiar de algumas coisas, preciso de fazer isso. Como é que dói? Eu lá expliquei, dói só de um lado, prende a perna e tudo mais. Ok. Aquilo foi uma dor, mas ao mesmo tempo um alívio. Que quando o médico retira, então, o instrumento, que eu não sei o nome, vou aqui falar à toa, para fazer a tal punção, a seringa, quando ele retira, era tudo sangue escuro. Naquele momento, eu lembro que eu estava na maca, o doutor aqui, e o ar-condicionado por cima do médico, debaixo do ar-condicionado, coitado do doutor Abel, lembro-me, cubano, transpirava debaixo do ar-condicionado. E ele assim... olha, olhou para o meu marido, olha, eu vou ter que operar a tua esposa agora, vai ter que ser agora. Ela vai ter que ir para o bloco agora porque ela está a correr perigo de vida. Eu naquele momento só sabia agradecer a Deus. E ele olhou para o meu marido, ela vai ter que ser operada agora, o senhor vai ter que assinar um termo que ela vai ter que ser operada. Meu marido assim, doutor, eu sou casado há 2 meses, casei-me agora em dezembro, eu não posso assumir uma responsabilidade destas, ela tem mãe, e se alguma coisa correr mal, eu que autorizei, deixe-me, por favor, ligar para a mãe da minha mulher, para ver se ela vem para aqui e tudo mais. O doutor, olha, não temos tempo. Não. Deixei o doutor e o meu esposo, nesse vai e não vai, saí da clínica, foi na Mutamba, e eu a subir aqui a subida da Meditex, aquilo foi na Meditex, eu a subir aí aquela subida, eu assim, comecei a chorar. Acho que as pessoas na rua deviam ter pensado, essa mulher não está bem. Vou morrer! Meu Deus! Eu chorava, pai, eu casei-me agora, ainda não tenho filhos, vou morrer!
Os guardas debaixo dos prédios vinham ter comigo, dona, vou morrer. Às tantas, o meu esposo veio chamar-me. Ai, eu era dramática, meu Deus, obrigado, Senhor, Deus me ajudou. Chamou-me para voltar, porque ele disse, olha, a mãe já chegou, está aí a mãe, está aí o Paulo, meu irmão mais velho, vem, vamos já resolver isso. Lá eu voltei e começa então o debate entre a minha mãe e o médico. Eu disse ao meu pai, acabou um drama. A minha mãe e o médico a falarem, né? O médico dizia à minha mãe assim, ela vai ter que ser operada agora, é a minha mãe. Não aceito que a minha filha seja operada aqui. Nós vamos viajar, eu vou fazer todas as diligências necessárias. Amanhã de manhã nós pegamos num voo, nem for aqui perto a Namíbia e tudo mais, e vamos para lá, minha filha não vai ser operada aqui. E o doutor assim para a cara da minha mãe, e graças a Deus que o doutor falou assim, tudo bem, leva a sua filha, amanhã de manhã tem um cadáver em casa. Assim. Foi necessário para minha mãe, né? Situar-se. Amanhã de manhã vocês têm um cadáver em casa, porque eu vos garanto que se ela for para casa hoje, se eu não operar essa mulher agora, ela não passa dessa noite. E ele explicava que, afinal, eu estava a fazer uma hemorragia interna há não sei quanto tempo, segundo ele, semanas já. Por isso é que ele pediu-me assim, abre as mãos. Tinha as mãos aqui, as palmas das mãos brancas praticamente. Baixou-me o olho, disse, tudo branco. Disse, ela praticamente a hemoglobina deve estar baixíssima. Ela tem que ser operada agora. A minha mãe, não vai. Então, eu vou tentar ver chamar um avião, uma ambulância, né? Sim, eu vou tratar disso. Eu vou, doutor, dona, por favor, ela tem que ser operada. Tome a vossa decisão. Deu-nos as costas e foi. Eu lembro naquele momento de me ter ajoelhado e ter dito assim, mãe. Olhei para o meu marido, amor. Meu irmão Paulo estava lá. Acho que meu outro irmão também já tinha chegado, o Sérgio. E eu disse, olha, orem por mim. Vou para o bloco. Como quem diz, ninguém mais aqui vai decidir. Eu me entrego. Sim. Vou para o bloco, por favor. Lá, o silêncio reinou. Oramos rapidamente. Fui operada. O meu esposo contou-me depois que o médico fez questão de mostrar a eles a trompa rota, por isso é que estava a fazer hemorragia interna. Mostrou-lhes tudo assim, acho que usam no bloco operatório aqueles tabuleiros né? Sim. Não sei se é inox, alumínio. Sim. De alumínio, e mostrou-lhes. Naquele momento, o meu esposo estava ao pé do nosso amigo, em cujo apartamento começou a igreja, o Guilherme, e mostraram a ele e ao Guilherme. Meu marido diz que ele sentiu-se tão tonto que o nosso amigo teve que o amparar na altura, né? E o pior foi para mim, Nilza, acordar da anestesia, ter o médico, meu marido, a minha mãe à volta da cama, e eu acordar da anestesia e todos assim com uma cara muito séria. Eu já sentia que aí vinha coisa. E eles assim, tudo bem, estás a sentir bem? Assim, sinto bem, tenho só dores aqui à volta da região baixo, o ventre, mas tudo bem. Ok, o que estás a sentir e tudo mais? Vão perguntando. Eu estava do tipo, ok, go straight to the point, quero saber, né? E o doutor assim para mim, olha, Elga, foi uma gravidez etópica, tu estavas grávida sim, foi uma gravidez etópica rota, que significa que o feto ou o embrião estava... Etópica rota. Isso. Isto porque o embrião estava a crescer. Ao invés de... no processo da fecundação, o embrião sai do... O feto, embrião ainda, sai da trompa, né, da tubo uterina, sai da trompa e viaja até o útero, onde o bebê cresce até os 9 meses. Mas no caso de gravidez etópica, este processo é impedido porque o embrião não consegue fazer a viagem até o útero e fica preso na trompa. No meu caso, o embrião foi crescendo na trompa até que rompeu a minha trompa, porque a trompa é muito fina. Rompeu a minha trompa. Isso causou-me a hemorragia interna que eu estava a ter. Então, rompeu-se a trompa, por isso chamam de trompa rota, gravidez etópica rota. Rompeu a trompa e aquilo afetou também uma parte do meu ovário. Então, removeram-me uma trompa para a retirada do embrião, removeram uma trompa e parte de um ovário. Então, eu acordar, depois da cirurgia, o médico a me explicar tudo isso,
E depois para coroar, para colocar bem a cereja no topo do bolo, o médico disse-me que, olha, agora tu vais ter muita dificuldade para engravidar, vai ser quase impossível, e só podes pensar em ter filhos daqui a 6, 8 anos. Perdi o meu chão. Estou recém-casada. Recém-casada. O sonho de toda mulher, depois de casar, quase toda mulher, ter filhos. Perdi o meu chão. Rebentaram-me assim a minha bolha de sabão na hora. Eu comecei a chorar, inconsolavelmente. Meu esposo, minha mãe aí, eu só sabia chorar. Naquele momento eu não tinha força nem para orar. O pior foi que eu fui operada, né? E aquilo era o andar, era a maternidade da clínica. Eu fiquei 3 dias internada. E no quarto comigo tinha uma senhora que acabara de dar à luz. Estava a senhora com seu bebê. E naquele andar eu ouvia muito choro de bebês recém-nascidos. Algumas grávidas iam para lá para serem observadas, para depois internar. Então eu estava naquele ambiente de ver o meu sonho a ser realizado na vida de outras mulheres, coitadas, nada a ver, né? Mas eu vi aí o meu sonho adiado. É por isso que eu digo que para mim o capítulo da minha vida, a maternidade, tem assim o selo e o carimbo da bondade e da misericórdia de Deus. Amém. E como é que sais daí até o Yanis? Yanis, o primeiro. Como? Eu fui operada, isto aconteceu tudo em fevereiro, março. Aí o doutor tinha dito, deixou-nos a recomendação que eu não podia ficar grávida tão cedo, que seria impossível e que também devia evitar ao máximo, né, uma gravidez naquela altura. Bom, como todo casal recém-casado, nós mantivemos a vida marital e pela graça de Deus, em fevereiro, março, abril, eu comecei a me sentir muito estranha. Muitas pessoas na igreja vinham ter, na igreja que nós fazíamos parte na altura, vinham ter comigo a dizer que sonharam que eu estava grávida. Depois vinham outras pessoas, olha, Helga, vi-te a empurrar um carrinho de bebê. Olha, Helga, eu sonhei, olha, Helga, eu recebi da parte de Deus. E aquilo foi crescendo. Mas com medo de não ser o que eu queria que fosse, que era uma gravidez, eu nem ligava. Lembro-me que foi num culto de domingo. O meu esposo não tinha ido ao culto porque ele fez vigília na noite anterior, passou toda a noite a orar. Eu fui sozinha ao culto. E lembro-me de sair do culto, a minha amiga Kátia Paiva olhar assim para mim: miúda, tu estás grávida? E eu, Kátia, nós chamamos Yuska. Eu, Yuska, tu estás grávida, Helga? Eu, amém. Eu recebo em nome de Jesus, como todo bom crente. E na altura, fui para a casa da minha mãe depois do culto, como tinha ido sozinha, disse, não, vou comer na minha mãe, depois vou para casa, levo a comida e não cozinho mais. A caminho da casa da minha mãe, a igreja era no Serpa Pinto, eu fui descendo aquele caminho todo até uma Maculuça, onde a minha mãe morava. E eu passei por várias farmácias. A cada farmácia que eu passava, prima, eu tinha aquela sensação, entra e compra um teste de gravidez. E eu, isso não é Deus a falar nada, isso é a minha mente, não. Vou para a casa da mãe. Passei a segunda farmácia, compra o teste de gravidez. Eu sempre a ignorar, não, isso é a minha carne, deixa. Vou crer em Deus, um dia esse milagre vai chegar. Continuei a minha caminhada em direção à casa da mãe. Chego aqui naquele cruzamento da Fanta, Consulado de Portugal, e tinha que entrar então à esquerda para ir ao prédio da minha mãe. Eu paro aí, tinha a farmácia Romeda, acho que todo mundo conhece, é muito conhecida aí no Maculuço. Eu olhei, ai meu Deus, não entro. Fui à farmácia Romeda e pedi então 2 testes de gravidez. A farmacêutica olhou para mim do tipo, por que 2? E eu tipo, senhora, não me pergunta, que eu não quero te explicar aqui a história toda, mas quero 2 para confirmar bem qualquer coisa. Levei então os 2 testes de gravidez. Na minha mãe, que eu pretendia almoçar e ficar, já nem consegui nem pensar em comida. Eu só queria chegar a casa e fazer os testes. E a minha mãe, como toda boa mãe, olha para mim. Filha, a regra, tá tudo bem? Eu, sim, mãe. Tu estás diferente. Eu, não, mas é impressão. Ela olhou para mim e disse que aqui essa zona do pescoço estava assim a bater, a latejar, não sei como é que chamam. E que antigamente as mães davam conta assim que as filhas estavam grávidas. E a minha mãe, filha, eu vejo aqui pelo teu pescoço, a forma que está a bater, tu estás grávida. Eu,
mãe, vamos crer em Deus. Não quero tocar muito nesse assunto. Lá estava o meu sobrinho em casa da minha mãe, o meu sobrinho Luqueni, que eu até gozava que é o meu... Gozo não, é o meu primeiro filho, porque eu cuidei dele como se fosse meu filho. E a minha mãe tinha que fazer o leite dele na cozinha. Acompanhei a minha mãe à cozinha e eu olhei assim para ela e disse, mamãe, será que algum dia Deus vai me dar a graça de fazer um biberão de leite para um filho meu? Aí a minha mãe começou a chorar. Filha, não fales assim. Filha, é claro, tu vais te tornar mãe. Filha, não fales assim. Não, mãe, pensei só. Peguei em mim, mamãe, beijo, beijo, vou para minha casa, vou para meu marido. Cheguei a casa, encontrei meu marido ainda a dormir. Tinha feito vigília a noite anterior. E eu disse, epá, vou fazer os testes agora, é uma boa altura. Fui para a casa de banho, fiz os testes. Como toda mulher engana-se, eu disse assim, olha, vou deixar os testes aí, vou ficar aqui na sala a ver televisão, vou esquecer que eu fiz os testes. Aonde? Pus os 2 testes assim no lavatório, fui para a sala e fingi que estava a ver televisão, só ia trocar canais. E eu assim, já passaram 2 minutos. No pacote estava escrito que depois de 1 minuto aparecia o resultado. Já passaram X minutos. E aí fui. Não aguento. Fui a correr para a casa de banho. Abri a porta da casa de banho. Eu fui em direção ao lavatório onde eu deixei os 2 testes, um de cada lado, na nossa pequena casa de banho, que não dava nem para abrir os braços. Assim que eu olhei para os 2 testes, os 2 testes tinham cada um 2 riscos. Eu comecei a chorar, eu corri para o quarto. Amor, amor, filho alheio acordou assim, assustado. Assim, amor, estou grávida. Eu assim com os 2 testes, estou grávida. E ele, lembra-me, pôs um calção rápido chinês, ele assim, vamos correr para a clínica para ver se está no útero. Eu disse, ai, coitado. Para ver se de facto está no útero. E ela saiu sem camisa, lembra-me, olha, vai vestir então para irmos agora. Chegamos à clínica. E calhou que estava a trabalhar o médico que me tinha operado, o doutor Abel. E eu agora cheia de vergonha, porque o doutor orientou-nos que tínhamos que esperar, né? Primeiro que seria impossível, segundo ele, segundo a medicina, e também tínhamos que evitar ao máximo, porque corria o risco de ter uma outra gravidez etópica. E ele assim para mim, Helga, eu avisei, vocês tinham que tomar cuidado e tudo mais. E o doutor, foi sem querer. Lembro-me, ele olhou para mim assim, sem querer, sei. Olha, ele disse assim, vamos rápido fazer uma ecografia para garantir que está tudo bem. Nilza, aqueles instantes da sala do médico até a sala das ecografias, o meu coração. Eu só dizia, Senhor, já cheguei até aqui, que este embrião esteja no lugar certo, que é o útero, que esteja tudo bem. Fizemos a ecografia, eu estava grávida de 3 semanas, o bebê estava dentro do saco e estava dentro do útero a crescer saudavelmente, estava tudo bem. O doutor olhou para nós, ele olhava assim para a tela, porque a ecografia, né? Faziam a ecografia, mas era projetado na tela. E o doutor assim, ele ria, tá tudo bem, mas agora vou ter que passar num repouso absoluto, porque foste operada recentemente, porque a cirurgia é como se fosse uma cesariana. Foste operada recentemente, tens que repousar e tudo mais. E eu estava grávida do meu primeiro milagre, do nosso Yanis, que significa presente de Deus. Ok, maravilha. Mas os 3 nomes têm significado bíblico? Sim, tem. Okay. Todos os nomes deles são bíblicos. Os primeiros têm um significado especial e os segundos são nomes bíblicos mesmo. Yanis significa presente de Deus. E acho que é hebraico, sim, é dizer grego, mas é hebraico. Mas o nome Yanis é um nome muito comum na Grécia. Tanto mais que houve um senhor que estava com não é concorrer então, como é que eu digo? Para presidente da República na Grécia, sim, que era concorrer na presidência, que era o Yanis Varoufakis, lembro-me. É um nome muito comum na Grécia, significa presente de Deus. Ele é Yanis André. André é bíblico. Ele é André porque é xará do pai, claro, o primeiro, é o Júnior, mas também porque é bíblico. E André significa coração valente. Então, o Yanis é Yanis André. O nosso segundo filho também é um milagre. Se eu contar a história,
vamos acabar amanhã. Que é o Yoshua. Yoshua significa Jesus, que vem de Yeshua. Yeshua, e vem de Josué, que também é Jesus. Então temos o Yoshua, que é o Yoshua Daniel. E o terceiro chama-se Irshad. Irshad significa a mão que orienta, ou o que veio para orientar. E o Irshad é Irshad Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. O nome do Irshad nasceu assim de uma forma meio estranha, engraçada. Eu estava grávida do nosso terceiro filho, nosso terceiro milagre. E eu seria muito mentirosa se eu não dissesse que depois de ter sido mãe de 2 rapazes, eu não gostava de ser então mãe de uma menina, de experimentar também o outro universo, o universo cor-de-rosa. Então, assim que eu soube que estava grávida, era já aquela explosão. É menina, é menina. Todo mundo ligava para mim, sonhei que é menina, dessa vez é menina, vi-te com uma menina, olha, vi-te com muito cor-de-rosa, vi-te assim, assim, amém, amém, amém. Então, aquela terceira gravidez era menina. E eu ia fazer um chá de revelação no Irshad. E o meu esposo assim para mim, amor, eu fiz como é que se chama? Fiz uma sexagem fetal em Portugal. Aquilo com 9 semanas dá pelo sangue, dá para ver as cromossomas, né? Se é menina, se é menino. Porque nós mulheres, naturalmente no nosso sangue já temos as nossas cromossomas. Então, se é menina, não altera nada. Se é menino, no sangue aparece então a cromossoma masculina. Fiz o exame e as madrinhas do bebê, que são a Efigênia, a pastora Efigênia, que é a pastora do MIF em Portugal, em Lisboa, do lado do seu esposo, e a minha irmã Priscila, a minha irmã mais nova, são as madrinhas dele. Então, eu fiz o teste e no laboratório dei o mail delas, ou seja, eles mandaram tudo para elas. Eu não sabia, até o dia do chá de revelação, eu não sabia o que eu ia ter. Como elas sabiam que eu estava muito naquilo, menina, 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 conversaram com o pastor, com o meu esposo, para lhe contar que não era a menina, que vinha o terceiro menino. Então, meu marido, desde o início, sabia. Eu não sabia que ele sabia. Ele chama-me, estávamos na igreja, um dia normal de trabalho, chama-me para o gabinete, para a sala dele. A minha sala é ao lado da sala dele, graças a Deus. Assim, chego lá rápido. Ele chama-me para a sala dele e é assim, mulher, tu já pensaste, estamos aqui só a falar de menina e nomes de menina, já pensaste em algum nome de menino? E eu naquela altura, não pensei, porque não vai ser menino. Já pensaste em um nome para menino? E eu, não. Ele, mas devíamos também, né, pensar, porque eu tinha um universo de nome para meninas, com a letra Y, né, para seguir a regra dos manos. E ele assim, já pensaste em nome para menino? E eu, não. Mas devíamos pensar também. Eu, é verdade. Eu estava grávida, na altura eram poucas semanas, acho que 12 semanas, mas já tinha uma barriguita. E eu sentei-me, assim que eu me sentei, ao sentar assim, eu digo, Irshad. E o meu marido, como? E eu, Irshad. E ele, onde é que tiraste esse nome? E eu, não sei. O nome é muito bonito. E eu, também gostei. E ele começou a brincar, Irshad, Irshad. Meu marido assim a gozar disse, olha, imagina ela chegar num sítio e chamarem Irshad Rosário. E eu, uau, que nome lindo, para um homem lindo. Assim ficamos a brincar. E ele já sabia que era menino, mas sempre a fingir. E eu, olha assim, Irshad, é bonito. Então pronto, fica essa nossa opção para menino. Ele a fingir. Fica a nossa opção para menino. E na hora eu pego e vou ao Google, escrevo Irshad com I. E aparece a mão que orienta, ou noutra vertente, o que veio para orientar. E assim que eu disse o significado ao meu marido, ficamos os dois assim, uau, isto era para ser. Então, fica decididamente o nome para menino. Ele já sabia que era menino. Chegou o dia do chá de revelação, o momento da revelação, e a ideia que nós tivemos é que os nossos 2 filhos, né, eu e as madrinhas, concebemos assim, que os 2 meninos é que iam revelar então o sexo. Se fosse menina, eles iam sair do cenário do chá de revelação, iam sair de cor-de-rosa. Se fosse menino, iam sair de azul.
chegando assim o dia do chá de revelação, eu fui sentindo e fui dizendo ao meu marido, eu sinto que é rapaz. Meu marido, espera, agora estamos quase no dia, espera. As madrinhas ligavam para mim e eu sei que é rapaz. E elas, não, deixa, vamos a surpresa. Chegou o dia do chá de revelação e veio azul. E veio assim, essa é a história por detrás então do significado ou do nome do nosso terceiro menino. O Irshad. Okay. Que lindo, que é tão fofo, que é uma coisa. Já fez um ano. Já fez um ano, já tem um ano. Já tem um ano, está aí já a marcar os primeiros passitos. Eu vou dizendo, filho, eu sei que já está na altura de andar e tudo mais, mas não perda a fofura. Ele tem assim umas dobras no braço, umas dobras mais gostosas que eu já vi em toda a minha vida. E as pessoas perguntam-me sempre, como é que é ter um bebê assim tão fofucho? Então eu disse, olha, eu passo todo dia a dar beijinhos, a cheirar o pescoço, a dar beijinho aqui nas dobras, que eu disse, filho, vais começar a andar, eu sei, mas não perda as dobrinhas tão cedo, que a mamãe ainda precisa de apertar. Então, Helga, eu posso dizer que vocês já agora vivem pela fé, não é? Sim. Portanto, e como é que é viver? Isto eu tenho que perguntar porque muita gente é cristã, mas a carne também às vezes chama e vocês têm que maioritariamente viver pelo Espírito. Uhum. Como é que é isso? Já não sentem necessidade, aqueles desejos de beber um champanhezinho, algo assim, fazer algumas coisas que a carne pede? A luta entre a carne e o espírito nós vamos travar, todos nós humanos, filhos de Deus, nós vamos travar até Jesus voltar para vir buscar a sua igreja. É uma luta contínua e é uma luta constante. Mas no dia a dia, e enquanto nós vamos crescendo como cristãos, nós vamos ganhando também a maturidade cristã. Tem graça que atualmente na escola bíblica, que é dirigida pelo meu esposo, nós estamos a falar sobre maturidade cristã. Uhum. E no módulo de ontem, que foi ontem, a escola bíblica, e aos domingos nós estamos com uma série acerca do Espírito Santo. Espírito Santo, meu companheiro. Em que o pastor toca muito nestes aspectos. Não é que depois de nos tornarmos crentes, depois de aceitarmos a Jesus, os desejos da carne desaparecem. Não. E o mistério da total dependência de Deus está aí mesmo. Uhum. O mistério da total graça de Deus está aí mesmo. Porque nós vamos ter momentos de fraqueza, nós vamos ter momentos assim, desejos da carne. Mas tal como a Nilza perguntou, vou responder sobre o que falou, né, do desejo de champanhe, de fazer. Pela graça de Deus, não. Mas antes de estarmos, né, assim no ministério, nós bebíamos, assim, fazíamos uso, né, de álcool, mas de forma social. Quem nos conhece sabe. Champanhe, aquela coisinha. Sim, mas depois de nos dedicarmos, ou de começarmos a nos dedicar completamente ao ministério, ao nosso chamado, tudo isso, como eu gozo, o jejum levou. O vento levou. Então, hoje já não é assim algo que a pessoa tenha dificuldade ou desejo assim de ver um copo de champanhe. Eu quero... Não. Naturalmente, por vezes estamos assim num casamento, num momento para brindar ou algo assim, nos oferecia, as pessoas não sabem, né? Uhum. Nos oferecem uma taça de champanhe, nós seguramos na boa, brindamos e posamos o copo. Mas voltar um bocadinho para aquilo que a Nilza perguntou, a luta entre o desejo da carne e o nosso espírito é constante e é contínua. Requer muita maturidade. E maturidade cristã, claro, crescer, amadurecer. Para que nós consigamos dizer não à carne e dizer sim ao nosso homem interior. Ou dizer sim ao Espírito Santo que habita em nós. Quando nós amadurecemos, quando nós crescemos, nós entendemos. A criança faz o que quer. O adulto faz o que tem que ser feito.
faz o que é certo, faz o que é correto. Ou seja, ou muitos adultos pelo menos deviam tentar fazer o que é correto. Mas aí está. Quanto mais nós ganhamos maturidade, quanto mais nós crescemos, mais conseguimos calar os apetites da nossa carne. Ok. Muito obrigada por esclarecer e bastante esclarecido. Agora eu pergunto, Helga, sobre o propósito. Eu lembro-me que no início da nossa conversa tu disseste que ainda não era o momento, tu servias, Exercer, mas sim. ainda em part-time. Quando é que chegou o momento e como é que vocês, em casal, como é que se aperceberam que havia chegado este momento de servir, de seguir o propósito? Muito bem. Na altura, eu, assanhada, fui ter com o meu esposo e perguntei, então, e eu? Quando é que eu começo aqui também ativamente na igreja? Quando é que eu começo a pregar? Quando é que eu começo a estar mais ativa na vida da igreja? Naquela altura disse-me, né, que não era chegado ainda o momento, que ele ia buscar a Deus, ia orar acerca disso e depois me ia comunicar. Os dias foram passando, eu quase que perguntava todos os dias, papá, o senhor lá de cima já falou alguma coisa? Como é que é a minha situação? E num belo dia, depois de um culto de domingo, lembro-me, estávamos aqui na primeira igreja física do MIF, que foi no Muto, num espaço pequeno que era para 50, 60 pessoas, que depois muito rapidamente fomos para o segundo culto, porque os cultos estavam sempre cheios e ficavam pessoas até lá fora. E começamos a ter problemas com os vizinhos. Num culto de domingo, ele chamou-me, amor, quero falar contigo. Eu sinto, recebi da parte de Deus, que já, como é que posso dizer? Eu sinto e tenho a certeza que agora Deus já falou comigo e já sei a altura, mais ou menos, em que tu vais poder parar de trabalhar onde trabalhas e passarás a trabalhar na igreja. Minha prima. Eu disse agora. Eu já me preparar, já. Olha, vou pôr a minha carta de rescisão, tem que ser 30 dias antes, os meus motivos, eu me preparar já. Daqui a 2 anos, em Lingala disse, Mamanangai, minha mãe. Eu disse, como? Daqui a 2 anos. 1 ano e tal. Eram 2 anos. Minha prima. Antes de eu saber a altura certa, estava mais fácil trabalhar. E para o meu trabalho estava mais fácil. Depois de ele me dar aquele prazo, eu acordava de manhã e era como se estivesse a obrigar-me a ir para o trabalho. Eu levantava-me às 4h30, saía de casa às 5h30, 5h15, ia conduzir. Naquele tempo, eu tinha que ir com música alta, muitas vezes com o meu marido ao telefone, porque eu trabalhava na cidade e morávamos na centralidade do Quilamba. E o caminho para o serviço era uma tortura. O trabalho em si era uma grande tortura. Era muito difícil. E eu naquela altura, naquele período, eu não estava a entender que Deus estava a treinar-me para o ministério. No trabalho que eu fazia, eu era assistente consular para uma embaixada. E no trabalho que eu fazia, eu tinha muito contato com o público. Ou seja, eu entrevistava as pessoas, fazia o relatório, a ficha completa, para depois encaminhar ao cônsul, que depois tomava a decisão sobre quem seria concedido o visto e quem não. Então, aquele era o meu trabalho. Dia após dia, eu atendia ao público, lidava com pessoas com desafios do público, discutia com algumas pessoas... Não posso mentir, era um bocadinho dura com algumas pessoas e assim ia, porque o meu trabalho era aquele, era verificar os documentos, apanhava muitos documentos falsos, extratos bancários falsificados, passaportes em que se tirava, eles diluíam os, naquela altura, quando alguém recebesse uma negação de uma embaixada ainda se carimbava, então eles diluíam o carimbo, que eles haviam, é verdade, diluíam os carimbos, mas aquilo tinha um cheiro muito forte.
Então eu tinha contato com aquilo, eu sentia aquilo, tinha que pôr aquilo no relatório, na entrevista fingir que eu não vi nada. Então aquilo era o meu trabalho, com os desafios, com as discussões, com alguns berros, com algumas pessoas. A minha impaciência, na altura era grande, que o Senhor, graças a Deus, foi trabalhando. Mas Deus estava a treinar-me para o ministério. Eu lembro-me que a dada altura começamos um jejum, no início do ano, um jejum de 21 dias, que foi um jejum que nós chamamos de jejum seco. Foram 21 dias sem comer, só a beber sumo de maçã, água e chás. E eu trabalhava. Então foram 21 dias que eu acordava também às 4h30 e tinha a minha rotina normal de trabalho. E naquela altura eu tive que conversar com os meus superiores, explicar que eu sou crente, pastora numa igreja com meu marido, eles também sabiam, mas que eu estava a observar aquele período especial de 21 dias de jejum e que em determinados momentos eu podia sentir um bocadinho mais fraca, um bocadinho mais menos preparada para o trabalho, e foi a grande bênção, assim. Meu marido orientou-me na altura a falar mesmo com eles, e foi tão bom, prima, que eles, como é que eu posso dizer, diminuíam muito o meu trabalho. Tudo que eles pudessem facilitar para mim, eles facilitavam. Eu fazia menos entrevistas, porque eu ficava muito cansada, muito desgastada. E assim foi passando. Naquela altura, como eu disse, no início eu fazia o culto das mulheres, de vez em quando. E era assim. Eu gosto muito de dizer isso porque as jovens, os jovens que estão a seguir o mesmo caminho e não só, muitas das vezes podem encontrar a rejeição pelo caminho, mas a rejeição faz parte do caminho. O meu esposo sempre dizia essas palavras de Miles Monroe, que a não ser que sejamos totalmente rejeitados, nunca vamos ser totalmente aceitos. Eu fazia os cultos das mulheres e alguns períodos de oração orientados pelo pastor, que era assim, prima, quando as pessoas soubessem que era a pastora a fazer e não o pastor, a igreja ficava às moscas. Um minuto de silêncio. A igreja ficava às moscas. Quando depois fomos para a primeira igreja de Talatona, nós tínhamos cortinas, uns cortinados na entrada, cortinas azuis. E se alguém soubesse que o pastor naquele dia estaria ausente, quem ia dirigir o culto era a pastora Helga, eu, no altar, a partir do altar, eu conseguia ver as cortinas. A cortina abria, a pessoa via assim um rostinho, a cortina fechava, não entrava ninguém. Eu fazia o culto mesmo só com aquelas pessoas. O pior para mim era os cultos das mulheres, que eu me sacrificava, passava o dia inteiro a trabalhar. E lá estou a trabalhar e estou a me preparar, estou a trabalhar, estou a abrir a Bíblia, estou a trabalhar, estou a anotar algo para o culto. E eu me esforçava, chegava lá para cultuar. A primeira igreja de Talatona albergava, se eu não estiver em erro, perto de 300 pessoas, assim, sentadas. E numa igreja para 300, 200 e tal, 300 pessoas, você chegar num culto e ter 15, 10 mulheres, eu dizia, meu Deus. Eu chegava muitas das vezes à casa frustrada, sentia-me rejeitada, sentia que eu não tinha aceitação, e eu chorava para o meu esposo que se não querem me ouvir, se não é para eu fazer, então não me dá mais essa responsabilidade, eu não aguento. E ele sempre a dizer, amor, calma. Calma, a rejeição faz parte. É normal que as pessoas se sintam mais seguras, adiram mais aos cultos quando sou eu, porque eu sou o pastor principal. É normal, minha mulher. E eu não sabia que o Senhor estava a treinar-me naquela fase, estava a preparar-me naquela fase. Hoje, fazendo os cultos de mulheres lá na igreja, que nós temos os Juntas, o nosso culto de mulheres, fazendo o Floresça, que é o evento anual da igreja, totalmente cheio. Eu olho para trás e digo, papá, obrigada. Não era o momento. Não era o momento. E muito obrigado, Senhor, porque foi necessário. Hoje eu valorizo cada alma que está lá para ouvir aquilo que Deus depositou em mim. Hoje eu sou grata por cada mulher que tem a sua vida transformada, quando Deus me usou para liberar uma palavra, ou seja o que for. Então, o meu recado
para as jovens mulheres, os jovens, não só no ministério, como em qualquer esfera da vida. A rejeição faz parte do processo. A rejeição é uma parte muito importante do processo. Na rejeição e na dor nós crescemos. Na rejeição e na dor nós amadurecemos. Na rejeição e na dor é que são feitos grandes gigantes. Gigantes não nascem à sombra da bananeira com panquecas e mel. Agora deu-me vontade de comer panquecas e mel. Gigantes não nascem nesse ambiente. Gigantes são feitos nas ondas bravias do mar. Gigantes são feitos nas grandes tempestades. Portanto, não encare a rejeição como o fim. A rejeição é o teu ponto de partida para a tua melhor versão. Graças a Deus. Posso bater palmas? Eu também vou bater. Glória a Deus. Não, de facto. E quando nós estamos a fazer a travessia pelo deserto, às vezes não temos forças, não é? Não sabemos onde ir buscar forças. E até eu ver, onde é que a gente vai buscar forças? Aqui? Em Deus e na sua palavra. Amém. Em Deus e na sua palavra, que é uma fonte inesgotável. A palavra de Deus é sempre atual. A palavra de Deus é sempre fresca. E quando nós, em meio a um deserto, quando nós por fim reconhecemos que, Senhor, eu esgotei as minhas forças, é aí que Ele pode entrar com a sua força. Porque enquanto estiverem dois lados a trabalhar, não dá certo. Não dá certo. É quando nos apresentamos diante de Deus como um livro aberto e uma página limpa à espera de ser escrita por Ele, é aí que Ele pode agir. E eu, em vários momentos da minha vida pessoal, tive que bater mesmo com a cara na parede para chegar o momento de Deus dizer: ok, filha, agora eu posso tomar conta. Na maternidade, não só, tenho vários exemplos. Por exemplo, na vinda do nosso segundo filho, foi um período de muita frustração, que eu, dia e noite, ai meu Deus, ai quando, ai como, ai quando é que será, ai quando. E meu marido sempre a dizer: quando descansares, tu vais ficar grávida. Quando parares de controlar calendário e fazer contas, tu vais ficar grávida. Lembro-me que nós fomos assistir um evento do grande, renomado pregador americano Creflo Dollar. E o evento era denominado Grace Experience, ou a experiência da graça. E nós acompanhamos o evento, acompanhamos o culto. Aquela mensagem revolucionária fez-me tão bem, trouxe-me tanta paz, que ele pregava acerca da graça, do favor, da misericórdia de Deus, que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus fiel, que Ele faz quando nós menos contamos. Aquilo fez-me descansar de tal maneira que no mês seguinte o Yoshua estava no forninho. Muito bom. Helga, é muito fácil falar da graça de Deus, falar da bondade de Deus, porque Deus é de facto amor, mas é muito mais fácil falar quando a gente está bem, quando vai tudo bem, quando não há sofrimento. E quando estamos em meio ao sofrimento, como é que tu podes dizer, por exemplo, para um jovem que não tem emprego, para um pai que não consegue dar de comer ao seu filho, que Deus é amor? Como é que tu apoias? Porque naturalmente nos vossos gabinetes vocês recebem pessoas desesperadas, pessoas em dor. Mais 50%. Pais com filhos doentes, quase a morrer, pessoas que perderam inclusive cônjuges. Como apoiar uma pessoa em dor? Olha, primeiro é muito desafiador, é muito difícil, porque as pessoas quando vêm ter connosco partilham as suas histórias, partilham as suas dores, estão à espera, né, de ouvir de nós, usados por Deus, orientados por Deus, alguma palavra de esperança, alguma palavra de fé. E tal como a Nilza disse, é verdade. É muito fácil falar da graça e do favor quando está tudo bem. Difícil e complicado é falar da graça quando nós estamos diante de momentos de desafios. Mas o que é que se diz, ou como é que se pode ajudar alguém a sair de um desafio? Primeiro, nós nunca vamos ter resposta para tudo. E aí até vou levar a pergunta para uma outra vertente um bocadinho, que como pastores,
no ministério, muito facilmente nós criamos aquela ideia de que Deus nos levantou, Deus nos chamou para ajudar a todos, para trazer e ser uma solução para todos. Mentira. Uma vez o meu esposo disse-me muito bem, porque eu tinha um grande problema. Eu gostava de agradar a todos. Eu lutava para agradar a todos. Eu queria sempre agradar as pessoas. Meu marido dizia-me, isso não é bom. Tu não podes, tu não vais agradar toda a gente. E eu gostava de agradar todo mundo. Gostava de ser a pastora do amor e tudo mais. Até que um dia eu tive que aprender na dor que, de facto, Deus me chamou sim para ajudar, mas eu nunca vou poder ajudar todos. Existem coisas que fogem do meu entendimento. Existem coisas que fogem do meu controle. E o que é que se pode dizer a alguém que está a enfrentar uma adversidade? Como eu dizia, primeiro, nós nunca vamos ter resposta para tudo. Existem coisas que nós só vamos entender muito depois ou só na glória. Existem coisas que nós não vamos ter resposta na hora. Deus é soberano, sim, mas Ele não é soberano aqui na terra. Aqui, infelizmente, os homens ditam as regras. Porque se Ele fosse soberano aqui na terra, muita coisa não seria como é. Nós não veríamos tanta fome como nós vemos em todos os sítios e lugares no nosso continente africano e no mundo afora. No nosso país, Angola, e em outros países. Mas nós não temos como ajudar a todos. Mas como é que se pode passar esperança para essas pessoas? Apresentando o Deus provedor, apresentando o Deus que salva, apresentando o Deus que cura, apresentando o Deus que no pouco a pouco nos leva até a abundância. Não com esperanças falsas, não com crer só e vai dar certo. Não, o mundo é real e neste mundo real existem problemas reais. E todos os dias, todos nós enfrentamos desafios, mais pequenos ou maiores, todos nós enfrentamos desafios. Como eu brinco às vezes a dizer que nós só achamos o nosso problema muito grave porque não ouvimos ou não sabemos o problema da pessoa que está do nosso lado. Mas em Deus, que é a fonte inesgotável de amor, há sempre solução. Mais tarde ou mais cedo. Uns têm os seus problemas, têm as suas soluções mais adiadas. Outros vivem as suas soluções de forma mais imediata. Mas estamos todos aí a crer em Deus por momentos e por dias melhores. Então, o meu conselho seria, tal como eu faço, agarrar-se a Deus com tudo que se tem, com tudo que se pode. Porque mais tarde ou mais cedo, tão certo como Ele vive, esse problema também chegará ao fim. Ok. E por falar em chegar ao fim, chegamos ao fim, com muita pena, da nossa entrevista. Muito obrigada. Muito obrigada por este momento maravilhoso. Eu que agradeço. Eu costumo terminar com um conselho das minhas líderes para a juventude, para quem nos está a ouvir, mas já que estamos diante de uma pastora, uma oração, por favor. Amém, amém. Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus, que eu uno a minha fé, a fé da tua serva, a fé da tua filha Nilza, e nós unânimes pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe os jovens angolanos, que o Senhor abençoe os jovens da nação angolana. Eu oro para que o Senhor, assim como foi com Davi, eu oro que todo jovem angolano sirva a sua geração, que todo jovem angolano cumpra o propósito pelo qual ele ou ela nasceu, que todo jovem angolano tenha acesso a possibilidades, que todo jovem angolano tenha acesso ao melhor. Senhor, nós cremos e nós sabemos que Tu és Pai, Tu és misericordioso e Tu és um Deus de amor. O Senhor é fiel demais para falhar. Dê força, dê sabedoria e dê coragem aos jovens. Essa é a nossa oração e nós sabemos que Tu és o sim e o amém de todas as coisas. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém.
E assim chegamos ao fim de mais um episódio de A Líder com a nossa grande pastora Helga Rosário Neto. Muito obrigada a você que esteve até aí, até agora. Queremos aproveitar o momento para agradecer os nossos patrocinadores, o Hotel Epic Sana e a Eto Energias. Até a próxima.